Teatra, o podcast do Dona Maria II. A cada 15 dias, uma conversa sobre teatro com Mariana Maia de Oliveira. Olá, de novo, Jorge Andrade. E digo de novo porque na realidade não é a primeira vez que converso contigo no podcast do Dona Maria II. A outra foi numa circunstância especial, o episódio 100 do podcast, aqui há uns meses, que transmitimos ao vivo na Escola Superior de Teatro e Cinema, onde dás aulas. Mas hoje é diferente, é um monólogo, é só contigo. Jorge Andrade é ator, é encenador, é um dos fundadores e sócio-gerente. Sócio-gerente, sim. Diretor artístico da companhia Mala Voadora. Obrigada, Jorge, por voltares ao teatro, em ambiente menos escolar desta vez. Já agora, ser professor é uma coisa que te tem ensinado o quê, ultimamente, na tua vida? É uma dimensão que tem crescido, não é? Nos últimos tempos na tua vida. Sim, olha, é uma boa pergunta, porque eu também a faço a miúdo. Porque é que eu gosto de continuar a dar aulas e não é... Estou sempre a tentar descobrir o que é que me motiva para continuar no teatro, porque essa motivação está lá intuitivamente e aquilo que eu vou tentando perceber é mas porquê? Porque esta doença, porque ultimamente tem sido até... Eu até era para dizer, não é uma boa altura para estarmos a fazer este programa, que eu ando assim numa... E não é por questões pessoais, como falávamos há pouco, mas aquilo que... Mas andas quê? Desencantado? Não é bem desencantado. Acho que, do ponto de vista artístico, eu continuo entusiasmado em conceber projetos. Acho que o enquadramento que nós temos neste momento para companhias como a Mala Voadora existirem é algo que me retira o tempo que eu deveria ter para fazer aquilo que verdadeiramente gosto, que é, monólogos. Não, monólogos, infelizmente, é aquilo que depois só resta fazer quando respondemos às responsabilidades que temos com o contrato que companhias como a Mala Voadora têm com a DG Artes. Mas voltando à escola, entusiasma-me ver o entusiasmo do pessoal que está a começar e agrada-me que a miúdo tenha vontade de trabalhar com as pessoas com os alunos que eu vou conhecendo. Normalmente eu faço os espetáculos finais, estou com os alunos... Apanha-los ali no último ano da escola, não é? Sim, habitualmente. Tirando, por exemplo, neste caso que eu estou agora com mestrado em encenação. O que também me ajuda a repensar... O que é isto, estar a encenar? Porque a Mala Voadora tem, eu já nem sei, 22 anos ou uma coisa assim. E eu continuo sem nenhuma fórmula que me deixe tranquilo em relação, tenho uma ideia para fazer, porque a Mala Voadora... Normalmente nós não partimos de um texto que já está escrito e é uma nova abordagem que me motiva a trabalhar aquele texto. Normalmente são ideias que nos... É um tema? Sim, são ideias ou temas... Depois nós tentamos reunir aquelas ideias para formular uma candidatura bem estruturada. Isso é uma perversão, às vezes, do que aquilo que as candidaturas pedem subverte a maneira como os artistas... Não, eu acho que, por um lado, ajuda-nos a pensar, de facto, o que é que temos ali, ou que material, que bicho é que saiu da nossa cabeça e que temos ali à frente. Depois há que saber apresentá-lo. Se vamos a jogo, sabemos quais são as regras e é tentar, como cumprir aquelas regras. E até agora, aquelas regras têm feito sentido para nós nos continuarmos a candidatar. As regras foi uma coisa perversa que veio garantir que não acontecesse aquilo que aconteceu no passado, que era como é que se diz aquela coisa de suspender o concurso ou a atribuição do financiamento atribuído por aquele concurso porque alguém impugnou. É esta a palavra. E acho que as regras vêm ali um bocado criar uma rede que nos protege em relação a queixas que possam surgir posterior ao anúncio das candidaturas que foram contempladas. Eu já nem sei de onde é que esta conversa veio de responder às regras. Mas deixa-me voltar a uma parte que ficou também lá atrás, a questão dos princípios do espetáculo. Dizes que não é um texto habitualmente... Há um tema ou uma ideia. Pergunto, pode ser também o entusiasmo para fazer nascer um espetáculo? Pode ser também um mecanismo? Por exemplo, estou a pensar num espetáculo que fizeram há uns anos chamado Dinheiro, que era uma espécie de remake da série Dallas. Sim. Em que os atores eram ou começavam por ser uma espécie de máquinas de playback. Portanto, o texto estava gravado e eles mexiam a boca, que era também um exercício difícil de representação. Mas ali, por exemplo, interessava o tema ou o impulso para brincar àquilo.
daquela forma, declinar aquele dispositivo? Eu, para mim, quero acreditar que é aquela velha questão do ovo ou da galinha. Se eu tenho a ideia para experimentar um dispositivo primeiro e então depois surge-me determinado assunto que quero experimentar naquele dispositivo, ou se é uma ideia que eu tenho de fazer um espetáculo sobre capitalismo ou como nós não estávamos tão conscientes do seu embrião, e quando nós víamos a série Dallas e adorávamos o JR e a Sue Ellen e tudo aquilo e daquela família que vivia numa opulência, estando a desmineralizar o planeta para aí fora. Na altura, Nada daquilo era problemático. Nada daquilo era problemático. Eu adorava ver o Dallas e apeteceu-me recuperar aquele tema e aquele assunto. E aquele pareceu-me, estarmos a fazer o espetáculo em playback, pareceu-me uma forma ou um dispositivo certo para tratar aquele tema, em que papagaiávamos aquilo sem bem saber o que é que estava ali. Com isto o que eu quero dizer é que às vezes os determinados temas, quero eu acreditar, determinam uma nova forma para os abordar. Tipo, acho que diferentes assuntos têm diferentes formas de serem abordados em palco e de serem partilhados com o público. E depois, claro que nos diverte um pouco o desafio de, olha, como é que é fazer agora vamos poupar dinheiro aqui a contratar atores e os protagonistas são figurinhas nos selos. Como é que isso resulta? E no caso daqueles dos selos, que era a chegada dos portugueses ao Japão, uma recriação do Fernão Mendes Pinto, que era como é que nós lidávamos com iconografias que também vêm estampadas nos selos, e qual era a forma de fazer isso, se era ampliando um selo e olhando com muito cuidado para todo aquele detalhe e o que é que estava por trás daquelas figurinhas. Bom, 20 e tal anos de Mala Voadora já deu tempo para muitas experiências dessas. Uma das últimas, um espetáculo que aliás vai viver ou reviver agora por estes dias em que falamos e em que nos ouvem. Um espetáculo que não podia dizer mais ao que vem, já que se chama 25 de Abril de 1974, e mesmo assim é possível que nos enganemos achando que sabemos nós ao que vamos, porque há uma espécie de sabotagem, não é? Mesmo quando vemos uma coisa que achamos que sabemos o que é, a ideia surgiu-te a partir de um outro filme, e o que fizeste foi pegar em imagens documentais do 25 de Abril e depois arranjar maneira de simular que elas tinham sido uma espécie de visão de um realizador, não é? Que tinham sido orquestradas por alguém, como se elas pudessem contar outra história. É isso? É esse o exercício ali? Sim, olha, aí por acaso é um exemplo engraçado. Eu acho que aí veio de facto o dispositivo primeiro. Vinha a partir daquele vídeo do John Smith, que era The Girl Chewing Gum, em que ele coloca uma câmara numa esquina de Londres e filma o cotidiano. E posteriormente ele chega a um estúdio, em casa dele, e grava, como se ele fosse um encenador de toda aquela realidade, grava as indicações para as pessoas fazerem aquilo que elas de facto fizeram espontaneamente. E aquilo tem um lado de manipulação, que é ele está a fazer-nos acreditar que é ele que está a dar indicação, inclusive até para um relógio mexer o ponteiro maior, o dos minutos. Mas ao mesmo tempo aquilo cria-nos uma sensação de perfeição que nos transporta para um deleite estético, que é como aquilo fica perfeito, como ele diz à criancinha que entra a saltitar pelo lado direito e que atravessa a rua a mascar uma pastilha, como ela faz exatamente como ele lhe pede. E claro que isto depois, se nós estraçalharmos aquilo, tem a perversão de alguém que comanda os outros e que os outros lhe obedecem com um rigor muito pouco criativo, se não quisermos entender a execução como um processo artístico também, de uma indicação de uma outra pessoa. E aí... Quiseste fazer isso? Quando eu vi... E se fosse com o 25 de Abril? Exatamente, mas aí depois pensei que era... de facto, está a acontecer tanta coisa hoje em dia que parece que o 25 de Abril nunca existiu. E então, por um lado, era um dispositivo que criava um pretexto de olharmos para aquelas imagens novamente, que são imagens que foram recolhidas no arquivo da RTP e da Cinemateca, que recentemente tem vindo também a restaurar muitos desses registros. É um pretexto ao nós dizermos que aquilo são imagens que um realizador está a registar neste momento, que está a criar. Ele próprio diz
O José Neves, que é uma ideia que ele teve enquanto realizador de ficcionar uma revolução que teve lugar há 50 anos atrás e, de facto, as imagens parecem mesmo antigas. Apesar de nós depois com estas maquinarias todas que existem digitais neste momento, conseguimos ficcionar que aquilo está a ser realizado neste momento através da introdução de claquetes e não sei o quê. O que também é um dos temas da peça, que é como é que nós antigamente costumávamos dizer, não, eu vi, mas tu leste ou viste? Não, eu vi as imagens. E ali nós conseguimos, apesar de mostrar imagens que são autênticas, convencer o público que são imagens que estão a ser realizadas naquele momento. Claro que todos nós sabemos, racionalmente, que o 25 de Abril aconteceu. Embora às vezes, e que é o pretexto para este espetáculo acontecer, parece que nos esquecemos que ele de facto teve lugar e que parece que foi uma ficção. Achas que é mais fácil enganar ou manipular com palavras ou com imagens? Eu acho que depende do exercício, acho que é com ambas. Por exemplo, esta é com imagens. Nós já fizemos uma, e curiosamente, que era político, que era o decisivo na política, não é o pensamento individual, mas sim a arte de pensar a cabeça dos outros. Até tive que respirar no meio. Antigamente, quando era mais novo, dizia isto de seguida. Disse Brecht, ainda faltou esta. Eu tinha lido uma compilação dos 100 discursos mais importantes do século XX. E tinha comprado isso numa feira do livro, tipo, sei lá, em Lagos ou lá para baixo, quando estava de férias no verão. E levei aquilo e li aquilo tudo seguida para aí em 3 dias. E quando cheguei ao fim pensei, tipo, eu já não sei o que é que o Dalai Lama diz, ou o que é o Mussolini, ou o que é o Hitler, ou o que é que... E depois pensei, tipo, como é que era eu fazer um monólogo em que, mudando eu próprio, era um one-man show, mais uma vez, em que, mudando a luz, pondo uma ventoinha nas bandeiras que estavam de lado, pondo uma banda sonora, conseguia ludibriar o público sobre quando é que parava a Madre Teresa de Calcutá a falar e começava o Franco. E aí quem era... é quem? Quem disse o quê? Quem disse o quê? E aí era com as palavras, as pessoas eram levadas, mas lá está, através da retórica do espetáculo, eram levadas a não identificar muito bem a ideologia que iam aderindo, só quando se apercebiam que de facto já nos estávamos a desviar da cor do discurso inicial, já estávamos bastante embranhados num outro discurso. Achas que és fácil de enganar? Artisticamente até, aceitas facilmente o pacto da ilusão ou queres sempre conhecer a magia por trás, o truque? Enquanto espectadora? Sim. Eu acho que sou fácil de enganar. Não, eu gosto de ser enganado e gosto de deixar de ser levado. Mas às vezes pode ser difícil, quando a nossa profissão é aquela, é exatamente, difícil tipo, retirar eu às vezes cinismo. às vezes tenho algum pudor em ver amigos meus a fazer determinadas cenas. Não porque as façam mal, mas parece-me assim um bocadinho promíscuo às vezes ver um ator ou uma atriz, meus amigos, a fazerem determinada situação que não me sinto muito à vontade a estar a presenciar. E curiosamente isso até acontece mais vezes na televisão. E não é por, atenção, não é por achar que a série ou a telenovela está mal ou nada disso. Era tipo, não, acho que há ali um pudor entre relação pessoal e de ficção. Quando é ficção, quando é um espetáculo, eu acho que há muito mais camadas que me deixam aderir do ponto de vista artístico, que não tem necessariamente a ver com a ficção. Ainda ontem estava a ver, finalmente consegui subscrever aquela coisa do Filmin. Sim, plataforma de streaming. Exatamente, e vi um filme que era, lá está, é completamente conceptual, tipo, existe uma desconstrução do que é a ficção, e eu fiquei emocionado a ver aquilo, que é, não sei se estás familiarizada com Yannick. Não vi. É um tipo que vai ao teatro, é um segurança noturno, ele tira um dia de propósito para ir ao teatro e vai ao teatro ver o Cornudo. E está numa sala, no meio do público, e está ali o espetáculo a acontecer, e ele não está a gostar daquilo. E ele, entretanto, aquilo é mais forte do que ele, até porque ele despendeu muito tempo para conseguir estar ali a assistir àquele espetáculo, e interrompe o espetáculo e diz que aquilo era suposto diverti-lo, porque aquilo é uma comédia, e eles começam a gozar com ele, a dizer que não é assim que as pessoas se comportam enquanto espectadores no teatro. Se não gosta, eles até oferecem o dinheiro de volta, e começam a gozar com ele, e ele agarra numa pistola e salta para o palco. E ele escreve o argumento ali, cheio de erros, mas o espetáculo que ele imaginou que queria ver para merecer a atenção dele. Então, e depois obriga os atores a representar aquele texto para ele,
coagidos. Sim, olha, o que nos diz muito sobre aquela conversa inicial, sobre as candidaturas e Sim. sobre como é que tu validas a pertinência de determinado espetáculo, se aquilo tem uma mensagem, para que público é que se dirige, e coloca assim num lado muito interessante sobre também a perspectiva dos artistas e a perspectiva do público e onde é que tu te encontras no meio daquilo tudo. Vê que vale a pena. Yannick. Yannick. Ok. Bom, o 25 de Abril de 1974, o espetáculo de que falávamos, estreou-se em Abril, mas está ainda em circulação no âmbito do Próximo a Ser, uma iniciativa do Dona Maria II e da Fundação La Caixa com o BPI. São estas as datas: 7 de dezembro, Carraseda de Anciães, e 14 de dezembro, Centro Cultural Raiano em Idanha Nova. São estas ainda as oportunidades para ver o espetáculo. E depois acabou Abril de 74, depois destas... Não, nós vamos continuar Vão a fazer continuar? para o ano, sim, sim. Ok. Já temos alguns sítios para fazer. No 25 de Abril de 74, Jorge, tu tinhas 1 ano e pouco, não é? Sim. Estavas em Moçambique, que foi, aliás, o nome e o tema e o lugar de inspiração de um dos teus espetáculos. A tua primeira memória é de quando? Quando é que tu começas a lembrar? Ui. Sabes que é muito engraçado. Tipo, eu lembro-me, por exemplo, a minha mãe a matar uma cobra em Moçambique, agarrada a uma árvore, no nosso quintal, e ela com um pau cheia de medo a bater na cobra. Lembro-me também de comer pão que a minha vizinha, era tipo pão assim, tipo alentejano, mas era cortado em fatias e molhava em água gelada e depois em açúcar para comer aquilo. Pá, hoje só de pensar os dentes a morder aquele açúcar cristalizado é tipo... Isso em Moçambique ainda, Sim, as duas coisas. lembro-me disso. Lembro-me de roubar à minha vizinha um Pai Natal minúsculo no Natal, porque eu gostava muito daquele boneco, e depois levar para casa e a minha mãe ficar cheia de vergonha e obrigar-me a ir lá devolver. E pá, eu cheio de vergonha porque tinha tirado uma coisa sem pedir. Pá, eu saí de Moçambique com 4 anos, eu devia ter para aí uns 3 anos ou 2. E lembro-me de ir lá devolver cheio de vergonha, e depois lembro-me da minha satisfação quando ela disse: isso não tem importância, fica com ele. E E ela ficaste dizer: com o Pai estás Natal. a ver? Acho que são as memórias mais antigas. O teu 25 de Abril começa por ser, já que falávamos de ficcionar uma revolução, começa por ser uma ficção contada por quem? Quem são os teus narradores da revolução? Sabes que eu surpreendi-me quando fui aprendendo na escola, porque os meus pais, pá, eu acho que foi tipo a minha professora Fernanda, 3ª e 4ª classe. Curiosamente, acho que falei Falámos da Fernanda, da professora. Foi. Estás a ver, ela persegue-me. Contaste, aliás, uma história muito divertida. Tinha-la encontrado há pouco tempo, porque ela tinha um tique muito tique particular. na língua. Foi ela que me ensinou a ler. E eu lembro-me muito daquilo. Os meus pais não falaram daquilo, para o bem e para o mal. Para eles foi um bocado doloroso terem saído de Moçambique, porque eles foram para lá muito, muito miúdos. Para aí com 6 ou 7 anos, e eles cresceram lá e casaram lá, e o meu pai e a minha... Quer dizer, nós ainda ficámos lá até 77. E eu, só quando depois eu ouvia na escola a história com H grande, é que começava a perguntar em casa, e os meus pais diziam alguma coisa, tipo... Mas acho que eles nunca foram sempre muito lacónicos, não queriam estar a viver ou a reviver aquilo, e nem acho que eles tivessem alguma convicção política sobre aquilo que lhes tinha acontecido, a não ser a sua perspectiva pessoal, que eles consideravam injusta perante alguém que esteve ali a trabalhar e que depois ficou sem nada. De maneira que a minha versão do 25 de Abril foi passada pela escola. Mais tarde fizeste perguntas aos teus pais, quando passaste a ter consciência Fiz. da macro-história. Fiz. Olha, e ainda bem que as fiz, que a minha mãe agora já não saberia responder. Sim, é isso que eu estava a dizer, tenho mais, dentro da parte dos meus pais, tenho mais a perspectiva pessoal, não é? Lembro-me, por exemplo, dos meus pais saberem que não podiam trazer, eles eram criadores de gado e produtores de arroz, portanto não podiam trazer nada daquilo, nem podiam vender para trazer dinheiro. Por exemplo, eu lembro da minha mãe, parece uma cena caricata, a cozer moedas de Moçambique nas bainhas da roupa, porque ela acreditava que aquelas moedas eram de prata e quando se chegasse aqui a Portugal podia-se vender e podíamos nos aguentar há alguns tempos. Claro que eu cresci com aquele saco com moedas de prata no canto do guarda-fatos, lá assim ao cantinho, e nem sei hoje em dia o que é feito aquilo. E depois, quando vêm para Portugal, vão para onde? Quando nós não tínhamos sítio para ir, portanto ficámos num bairro que o Estado tinha fabricado para retornados, que era ao pé da Cruz Quebrada, na Quinta dos Balteiros,
E eram assim umas casas pré-fabricadas de madeira, em que nem tinham cozinha, nem casa de banho, nem nada, e tínhamos que usar um edifício conjunto para todas aquelas, éramos milhares. E depois ainda vivemos aí, 3 anos. Que era ao lado do Vale do Jamor, ao pé do Estádio Nacional, onde o meu pai começou a trabalhar. E depois, posteriormente, fomos viver perto de Carcavelos, para o bairro das Faceiras. E depois foi o mundo. Abriu-se o mundo. Abriu-se o mundo. Portanto, ninguém na tua família tinha nada a ver com teatro? Nada. A minha mãe gostava muito de cantar. Mas nada. Não tinham absolutamente nada a ver com teatro. O que é que a tua mãe cantava? Eu não sei, algumas rimas. Ela cantava cantigas à desgarrada, porque ela é madeirense. E enquanto bordavam e não sei o quê, elas cantavam ali umas com as outras, tipo... Deitei o limão correndo pela rua nova abaixo, quanto mais o limão corre, mais amores são que eu acho. E a outra respondia, deitei o limão correndo, à tua porta parou. Quando o limão tem malícia, fará quem o atirou. E depois andavam para ali. E ainda me lembro da minha mãe cantar isso. Trazer biografia para os espetáculos é uma necessidade para ti? Acontece? Falta de imaginação. Acontece muito. Não sei. Aconteceu, eu acho que o espetáculo mais biográfico foi este sobre Moçambique. Que é caricato, porque as pessoas quando o ouvem pensam que aquilo é tudo mentira, mas quanto mais verdadeira é a história, mais as pessoas tendem a não acreditar nela. E quer dizer, tendo a fazer espetáculos com coleções que tenho ou com coisas pessoais minhas, estes tendem a ser uns espetáculos mais em monólogos e mais de dimensão menor, como por exemplo agora que estou a fazer um sobre o dinheiro, que era de uma coleção de notas que eu também tinha e por causa dos meus filhos que estão sempre a dizer dá-me isto, fazer um espetáculo sobre o dinheiro para miúdos. Outro espetáculo? Para mim, porque já tiveste um espetáculo chamado Money, chamado Dinheiro, e agora este vai se chamar como? Este já estreou e está em digressão, chama-se O Papel do Dinheiro. E é feito com notas e utiliza-se aquilo que os diferentes países escolhem para se apresentarem ao resto do mundo através das suas notas. Ainda a propósito de biografia em espetáculos, fizeste também há pouco tempo uma coisa chamada Dining Room Tales, que depois também apresentaste fora. Esse também é muito biográfico, é verdade. Mas esse foi por culpa de quem me convidou. Pois, foi um australiano, é isso? Exato, foi o Zen. E era um espetáculo onde convidavas o público a cozinhar contigo? Cá em Lisboa foi feito em minha casa. Sim. Foi o Zen, ele anda pelo mundo e vê espetáculos de diferentes artistas e depois aqueles que são realmente bons, ele convida e para fazer um espetáculo e aquilo que ele pede ao artista. E pode ser teatro, pode ser músico, pode ser pintor. Ele pede para esse artista fazer uma refeição e enquanto faz a refeição falar sobre a sua prática. E ali houve uma coincidência que era... Eu disse, mas a minha prática é fazer de conta, eu não quero falar sobre aquilo, sobre o que é a minha profissão, sobre o que é representar ou não sei o quê. Portanto, eu resolvi, como era também aquilo que aconteceu durante o aniversário dos 20 anos da Mala Voadora, eu escolhi tirar textos um pouco de todos os espetáculos que já fazem parte da minha biografia também, porque foram espetáculos feitos por mim, para eu contar a minha história. E aquilo corre muito bem quando as pessoas acreditam que aquilo de facto é a minha história, sendo um bocado de todas as personagens que eu fui fazendo ao longo de 20 anos e está assim cozidinho e manipulado para parecer que eu tenho uma história altamente rica. Pois, porque às tantas, a vida já não se conta sem os espetáculos. Não é? Por isso é que eu há bocado estava a dizer biografia, como assim? Porque de facto, depois quando eu faço espetáculos sobre a minha vida, os espetáculos estão lá, não é? Na minha vida. Deixa-me voltar ali à personagem da Dona Fernanda. Ela é tua professora onde? Foi minha professora em Tires. Essa história que tu contaste foi no tal episódio 100 do podcast. Sim. E tu disseste que, portanto, tu passaste da primeira classe para a segunda sem saber ler, mas decoravas os textos. Pá, eu agora estou impressionado. O meu filho já sabe ler. Pá, ainda está no primeiro semestre do primeiro ano. Eu decorava os textos. E depois foi a Dona Fernanda que descobriu que... Porque normalmente o professor naquela altura lia a lição, não é? E depois pedia para se alguém queria ler. E eu ouvia primeiro. Pá, eu tinha uma capacidade, ainda hoje tenho, apesar de estar a ficar pior, de decorar. E então eu ouvia e depois oferecia-me logo a seguir e dizia logo assim, sem saber. Quer dizer, eu acho que devia saber algumas coisitas para servir ali como... Pá, e ela lá descobriu.
não sei se foi no segundo mês do segundo ano, que então lês tão bem, porque ainda por cima aquilo devia ser assim de chofre, para não se esquecer de nada, não é? E ela tipo, então vamos agora ler esta lição para a frente, uma vez que lês tão bem. E eu glu. Mas ela foi maravilhosa. Depois ficava comigo, depois das aulas, era eu e a Elizabeth. Ficávamos os dois para ela nos ensinar a ler. Mas tu lembras-te de ser miúdo e de sentir a dificuldade, de perceber que... Porque claramente percebias que havia ali alguma coisa que te estava a falhar, portanto sobrecompensavas com a memorização. Não sei, eu acho que era intuitivo. Eu acho que era tipo, sei lá, um desenrasca. Sim. Eu fico esperto. Eu nem devia considerar, olha, que isto vai fazer falta. Sim. Naquela altura era aquilo que me era imediato. Não me lembro de dizer, isto vai dar para o torto, eu depois não vou arranjar trabalho no banco. Não me lembro desse medo do futuro e era-me intuitivo, foi. Neste momento, além do 25 de Abril, de que já falámos do espetáculo, a Mala Voadora tem outra peça em circulação, bastante voadora também, As Aves, a partir de Aristófanes, em conjunto com as Comédias do Minho. Domingo, justamente, eu trago-te uma pergunta do Pedro Moldão, um ator com quem tens trabalhado algumas vezes nos últimos tempos, neste espetáculo e noutros também. Já me esquecia que vocês faziam isso. Então vamos ouvir. Olá Jorge, daqui Pedro Moldão. Olha, estou aqui com o elenco das Aves em Paredes de Cora e queríamos muito que tu falasses um pouco sobre os 1001 trabalhos que tiveste antes de seres ator e encenador. Um beijinho! Beijinhos, Jorge! Beijinhos! Pá. O que é que tu já fizeste na vida? Pois, eles às vezes comentam, porque às vezes quando estamos a jantar e não sei o que, tipo, por acaso eu fiz isso. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Tipo, eu não tinha aquela coisa dos pais darem uma mesada. E então, sei lá, lembro-me de fazer bolos à noite. E isto ainda estava no liceu. E havia lá no meu bairro, no bairro das Faceiras, completamente ilegal, uma padaria que fazia pão e também fazia bolos. Lembro-me de estar a fazer tipo os croissants e as bolas de Berlim. Lembro-me da pior coisa que me aconteceu, porque quando nós éramos putos íamos para a praia de Carcavelos com bicicletas que nós próprios montávamos, que arranjávamos um quadro dali, uma roda de além e um volante para irmos para a praia. E quando saíamos da praia, eu e os meus amigos, ninguém tinha dinheiro para comprar nada e então havia uma senhora no túnel que nos oferecia à malta do bairro das Faceiras tipo bolas de Berlim ou sandes de omelete que tinham sobrado que ninguém tinha comprado no final do dia. E nós passávamos lá sempre, não sei o quê. Quando eu trabalhei nessa padaria, vi a senhora a ir lá e então a senhora recolhia o óleo quando já estava mais que saturado de nós fritarmos as bolas de Berlim, levava esse óleo. E nós fazíamos muitos bolos, e os bolos levam muitas gemas, sobravam muitas claras e que nós punhamos para uma coisa, um recipiente grande de plástico, mas cheio de porcaria de cascas e não sei o quê. E ela levava aquilo para a praia e era com aquilo que ela fazia as omeletes. Misturava-lhe um pó qualquer amarelo com algumas gemas e eu a pensar, tipo, passei anos a comer disto. Este foi um dos trabalhos. Fiz trabalho de vender sapatos na feira. Esse deve ter sido o pior trabalho que tive. Ia de manhãzinha cedo. Na feira de Carcavelos? Várias feiras de Carcavelos, São Domingos de Rana, Cacém, Tires. E tens de ir, então, e era para vender sapatos. E aquilo montar, não sei se já foste à feira e reparaste como é que estão montados os sapatos. Para já tu tens que ir muito cedo, para aí às 5 da manhã ainda não está de dia, para montares a tenda. Depois tens lá a carrinha, abres a carrinha, tens que pôr os sapatos, tipo dos homens, era para aí, começas lá à frente com uma caixinha. Na altura era para aí, havia 38. Para o homem, depois de 39, 40, 41, 42, normalmente ia até o 43. E tens aquilo tudo em escadinha e caixas, tens que organizar aquilo tudo. E depois tinhas de estar no inverno, tipo ali de joelhos, a pôr umas sandálias douradas em pés que não seriam adequados para aquele tipo de calçado no meio da lama. Mas contrataram-te para fazer isso? Tu procuraste? Precisava disso para ter dinheiro para mim, para ir para, sei lá, passar férias, para ir para Vila Nova de Mil Fontes, ou para ir para a Madeira, mas já fiz muita coisa desse género. Trabalhei na Marconi como técnico de exploração durante 1 ano e meio. Atender chamadas à noite, enquanto eu fazia o conservatório. Era o call center de agora, mas era boa noite, meu senhor, uma chamada para o Canadá para pagar lá.
E lá tu tinhas que... Qual é a cidade? É Toronto. Então é 416. Ainda me lembro dos códigos. E depois tínhamos que falar com o Zé Manel se aceitava uma chamada da dona não sei quê, da Ilha Terceira, a cobrar no destino. Pá, aquilo era uma publicidade altamente enganadora, porque era a Marconi, que tu ligavas que era o 098. Pá, e passava anúncios na televisão que era se telefonar para a Marconi só fazia chamadas para fora da Europa. Havia uma outra companhia e um outro número que fazia para dentro da Europa. E aquilo era vendido telefonar para fora da Europa, com a Marconi, mais barato, não sei o quê. As pessoas telefonavam para nós, pá, e tinham que pagar muito mais por minuto e também para a taxa estarem a utilizar um assistente, quando aquilo que a publicidade enganou... Pá, e aquilo tinha que ser de propósito, eu não acredito que fosse de outra maneira, estava a dizer às pessoas para não ligarem, aquilo na verdade era para se ligassem diretamente. Sim. Mas não havia outra maneira de ligar para o Canadá ou para os Estados Unidos ou para a África do Sul sem ser através da Marconi. Não tinhas era que vir ao operador para depois te cobrarem ali taxas e mais taxas. E depois não tinhas que... E era por lei, por regra lá do trabalho, tinhas que estar a ouvir a conversa nos primeiros... Não sei se era 10 segundos para ter a certeza que a chamada não caía. Ah, sim, ficavas a ouvir a conversa. Sim. Bom, isso deve ter dado, consciente ou inconscientemente, imensa matéria. Muita para o matéria trabalho. biográfica também. Sim. Olha, gostava de falar de um par de espetáculos, na verdade, e um episódio que rodeia esse par de espetáculos. Os espetáculos são o Fausto I, em 2018, e depois o Infausto, 3 anos depois, em 2021. O que acontece entre um e outro é uma crítica, ou mais do que uma, mas pelo menos uma crítica em particular, uma crítica bastante acesa, feita pelo Daniel Oliveira, jornalista e comentador político, que foi ver o espetáculo, não gostou, explicou porquê, numa publicação na sua página de Facebook, na altura, e depois esse segundo espetáculo, o Infausto, é uma espécie de resposta a esse primeiro Fausto, em que a crítica e o crítico se tornam também protagonistas, ou pelo menos matéria de criação. Eu sabia que ia estar aqui contigo, portanto podia perguntar-te pela tua versão da história, mas também queria muito saber a do Daniel Oliveira. Portanto, gravámos uma pequenina conversa. Que ótimo! Mas nós já conversámos com ele. Pois depois... eu sei que já falaram sobre isso. E ele ainda se lembrava disso. Eu tinha uma cena de porrada com ele no espetáculo, que era maravilhosa. E claro, quando ele foi ver, eu não conseguia deixar de olhar para ele. Ah, mas sabias que ele estava lá? Reparaste que ele estava lá? Sabia. Eu sou daquele, eu não vivo o drama por dentro. Então, estamos em 2018, o Daniel Oliveira vai ver um espetáculo ao CCB. Vamos ouvir o resto da história. Eu fiquei muito indignado com a peça, fiquei indignado, nem sequer, eu não sou muito moralista nessas coisas, não era o excesso de cenários, a troca de cenários, não sei quantas pessoas em palco, sem o festival, nem sequer o festival de desperdício, do que eu achei também de mau gosto, etc. Não interessa, não vou repetir aqui o post, que foi suficientemente desagradável. E chega, eu não sou propriamente crítico de teatro, mas escrevi um post muito violento. Acho que nunca escrevi sobre nenhuma peça ou até filme uma coisa tão violenta. Muito tempo depois, telefonou uma pessoa e diz, olha, vai ver o Infausto. Vai ver porque és referido. Eu fiquei curioso, evidentemente. Digamos que estou habituado a ser referido noutras circunstâncias, não em peças de teatro. E fui ver, não sabia, eu pensei que era uma referência de passagem, mas pronto, era um pouco mais do que uma referência de passagem. Além de mostrar o meu post e de me incluir no trauma da reação que houve àquela peça, havia uma cena de pugilato longa no palco, comigo. O que não sei, eu aliás fui ver com a minha filha e durante grande parte do tempo as várias pessoas que estavam na plateia iam olhando para mim, percebendo a minha presença. Portanto, eu assisti a uma cena de pugilato minha, imaginada, no próprio palco. E não me arrependi de ter escrito o que escrevi, porque acho que foi justo do meu ponto de vista o que escrevi. Mas fiquei primeiro a pensar, será que eu devia ter escrito uma coisa desta violência? Depois, de facto, aquilo, acho que a própria forma como eu fui usado, como, imagino apenas como inspiração, não é? Acabou por me dar alguma satisfação, ou seja, não no sentido de vaidade, mas de servir, pronto, ok, mesmo que tenha sido muito violento e até seguramente desagradável para quem leu, isto foi usado, foi transformado numa outra coisa, não é? Mas sobretudo gostei muito da peça, eu poderia dizer, mas gostei mesmo muito da peça. Não é nada fácil lidar com o fracasso, não é? Com o fracasso aos olhos dos outros, não interessa se, não é uma coisa muito difícil, eu sei, não como artista, mas com outras coisas que faço, não é? É uma coisa que pode ser muito dolorosa, não é? E a grande vantagem de um artista em relação a qualquer outra atividade é que isso pode ser transformado em qualquer coisa de criativo.
não é muito habitual, sobretudo artistas, conseguirem lidar assim com a crítica. E não é nem fingir que não dói, nem propriamente dar o braço a torcer. É um episódio absolutamente estranho nas coisas que eu faço. É que nem sequer é na minha vida de comentador, porque eu sou comentador e sou jornalista, mas não desta área. Portanto, é engraçado até que a reação tenha sido uma coisa que eu fiz enquanto mero espectador, não é? Eu nunca imaginei que aquilo alguma vez tivesse este destino, e acho que foi dos posts que teve um melhor destino dos que eu tenha feito. Um melhor destino que foi inspirar alguém para o seu trabalho, não é? Bom, claramente o Machado de Guerra foi enterrado. Há um dado aqui que é: tu e o Daniel Oliveira não se conheciam pessoalmente, não tinham nenhuma relação, nem antes nem depois deste espetáculo. Como é que tu recebeste a crítica na altura? Lembras-te disso? Lembro-me... A crítica, tal como foi a perspectiva do Daniel Oliveira, eu não, como ele diz, nunca, nem sempre é agradável estar a lidar com uma opinião, mas queres que eu te diga, normalmente acho que sou mais duro ainda do que a crítica foi para comigo. O único problema ali é que vem de uma terceira pessoa. Eu normalmente sou o primeiro a não gostar ou a ficar insatisfeito com aquilo que acabei de fazer. Muito raramente acontece, eu sei que isto é um lugar comum, acontece o contrário. Não sou de todo ter certezas inabaláveis sobre aquilo que acabei de fazer. Sei quais são as fragilidades e vou reconhecendo até enquanto o processo de trabalho vai tendo lugar, e vou tentando corrigir, e acho que é sempre uma luta, um espetáculo entre a ideia que tu tinhas na cabeça e que, partilhando com as outras pessoas que fazem parte daquele projeto, que parece fazer sentido, e depois, quando tu colocas aquilo em prática, vais solucionando problemas e encontrando soluções para aquela ideia, e aquilo depois abre-te caminhos e encerra outros, e depois instala-se o processo de trabalho, não é? E a crise. Eu até fui operado para aí uma semana antes da estreia, porque eu tinha tido... Fui operado o quê? Uma pedra nos rins. Umas dores horríveis. Tive que ir ser operado de urgência. Aquilo tinha sido... Era um trabalho muito, de uma escala muito grande. Era um aniversário do CCB. Exatamente, para aí o 20º aniversário do CCB, ou 30º, 25, talvez, ou 25 anos. Do CCB. E fui convidado para Luísa Taveira. Eu já tinha apresentado aquele projeto, e era um projeto... o próprio projeto pressupunha o fracasso, que era uma companhia... Isto parece o processo para fazer o espetáculo, mas este processo para fazer o espetáculo era o espetáculo propriamente dito, que era uma companhia que fazia uma proposta a uma instituição, o CCB, neste caso, para fazer uma obra-prima, mas como obra-prima não podia dar garantias sobre o seu sucesso, nem sobre como chegar lá. Precisava era de meios para conseguir realizar este sonho megalómano daquele artista, neste caso eu. E à medida que o processo ia se desenrolando, iria sendo necessário mais dinheiro para o concretizar, e a instituição era convocada a miúdo para poder dar mais dinheiro para realizar um espetáculo também à escala de que a própria instituição estava à espera. E como rapidamente se esvaziou o dinheiro que havia disponível na instituição para tal projeto e no Ministério da Cultura para a cultura propriamente dita, começámos a socorrer-nos de outros ministérios, da Defesa, da Saúde, para também contribuírem para o espetáculo, porque às tantas o espetáculo ficou uma coisa tão importante, que de facto tínhamos que envolver o país todo. Só que depois todos os outros ministérios tinham contrapartidas para poderem ceder algum do seu já curto orçamento, nomeadamente tínhamos que introduzir como figurantes no espetáculo os doentes que não tinham lugares nas camas dos hospitais, ou para também termos dinheiro do Exército, tínhamos que fazer do topo do grande auditório do CCB uma base aérea para as Forças Armadas, que dava bastante jeito ao Presidente, que tem ali a sua residência oficial ao lado. O espetáculo começava a ser mais um retrato do próprio país do que propriamente uma manifestação artística. Isto é a ideia e, portanto, metemos 120 pessoas em cima de um palco e tentamos concretizar esta ideia. E pronto, e o Daniel Oliveira achou-se indignado com alguns aspectos, inclusive sobre a cenografia megalómana, que não chegava a estar 5 minutos em cena.
Lá está, porque achámos que também só fazia sentido que a croa que era transportada, uma croa gigante que era transportada por 50 freiras, só tinha aquele momento no espetáculo. Porque também era a igreja que queria se ver representada naquele espetáculo, porque quem não entrasse no espetáculo não existia propriamente. E, de facto, devo dizer, por exemplo, mesmo na direção artística, o Capela sente-se muito realizado com aquele espetáculo. Eu não. Isto acontece também a miúdos. Espetáculos que ele gosta muito não são aqueles que eu mais gosto e vice-versa. Eu achei que o espetáculo tinha ficado aquém, mas não foi unânime. E, por ter ficado aquém, eu senti a necessidade de voltar a ele. Voltar a ele e pensar o que é que tinha resultado. Uma das alavancas para isso acontecer foi a crítica, ou o parecer, como o Daniel disse no seu, não sei se era um blog, não sei o que era. Isto foi, já agora deixa-me deixar a nota para quem está a ouvir e está curioso com o que é que foi escrito. A crítica é um texto muito curto, na verdade. E podem encontrá-lo se escavarem o suficiente na página do Facebook de Daniel Oliveira, mas tinha coisas como a crítica essencial tinha a ver com isso, com a megalomania, um aparato muito grande e pretencioso, mas tinha coisas como deverá ser a pior peça de teatro que vi na vida. Pois é. Não, isso é um ótimo material para fazer espetáculo. Não é fácil ter esse impacto numa pessoa, não é? Não sei quantas peças é que o Daniel terá visto ao longo da sua vida, mas é tão difícil como ser a peça de que mais te gostou na vida. Não é? Sim, e eu não sei se é verdadeiramente mau ser a pior, não é? Porque isto dá ali uma volta qualquer. Eu leio a própria crítica e, aliás, deixo o público ler a crítica do Daniel Oliveira para eu não estar a roubar a sua voz. É numa parte do espetáculo, depois de eu contar o processo que eu tive na elaboração do espetáculo, depois eu mostro ao público. E claro que é fácil o público naquela altura, porque eu assim encaminhei aquilo para ter mais empatia para com o artista que vê o seu trabalho descrito dessa maneira, que tal como também o Daniel tem consciência, é algo desagradável, mas convenhamos, não me resta nenhum rancor e proporcionou-me fazer uma das cenas que mais prazer me deu fazer em teatro, e muito também se deve ao Daniel, claro, mas também ao Alex Cassal, porque eu não queria voltar a esse espetáculo sendo outra vez eu a fazer. Eu estive com o Alex para aí uns 15 dias e estive a contar o processo e o que era o espetáculo para mim e outras referências, e o Alex escreveu esta cena do Daniel Oliveira, de facto, que é uma cena de pugilato, que é maravilhosa. E eu ali tenho pouca responsabilidade nisso, e por isso estou à vontade para dizer que é maravilhosa, porque o texto é delicioso, é muito, muito bom. E é bom também porque se socorre desta apreciação feita ao espetáculo e de facto foi agradável depois encontrar o Daniel Oliveira no fim do espetáculo, na saída de artistas. Eu gosto muito daquele espetáculo. Se me perguntares o que é que... Do Infausto. Qual é que é o melhor? Sim, do Infausto. Ou o Fausto. Não te sei dizer, são duas experiências completamente diferentes. Eu até estava no outro dia a comentar com o Capela que gostaria muito de voltar a espetáculos que, na minha perspectiva, não foram bem resolvidos. Olha, voltando ao início, esta coisa de ter uma estrutura com 10 pessoas a tempo inteiro e com as verbas que tens para a realização, quer para o funcionamento da estrutura, quer para a realização de espetáculos, deixa de facto um tempo muito diminuto, que eu acho que é este o próximo passo que temos que dar. Já não é tanto companhias como a Mala Voadora, que passaram grande parte da sua existência, apesar de já termos 50 anos, sendo consideradas jovens, e que estávamos sempre na sombra de umas outras que surgiram, e muito bem, com um apoio sustentado depois do 25 de Abril, e só muito recentemente, só há 2 anos, é que companhias como a Mala Voadora é que subiram a este patamar. As responsabilidades que vêm com isso, e se nós quisermos dar alguma dignidade aos colaboradores da companhia nos ditos 10 contratos que temos que ter a tempo inteiro para os 4 anos, resta muito pouco dinheiro e tempo disponível para fazermos aquilo que temos que fazer, que não é estar a dar só trabalho, é fazer espetáculos, é ter ideias, e eu acho que esse é um próximo desafio, porque se grande parte da verba vai para a estrutura propriamente dita, tem alguma que sobrar para fazer aquilo para a qual a estrutura está a ser... Sim, se não queria uma estrutura meio absurda, Exato. Não é? No ano passado, em que se assinalaram os 20 anos da Mala Voadora, a Mala Voadora iniciou uma espécie de extensão a sul,
Campo Cultural de Campilhas, um projeto de grandes dimensões, situado na freguesia de Cercal do Alentejo, no concelho de Santiago de Cacém. É um espaço de criação, de residência, de apresentação também, em contacto próximo com o sítio onde está, com as escolas, muito com as escolas. O que é que vos levou a Campilhas e a querer começar este projeto de longo alcance? A zona não vos era estranha, não é? A ti e ao José Capela, que fez o projeto arquitetónico. Sim. Olha, foi mais uma vez o trabalho a meter-se no caminho da vida. Nós, já há algum tempo, sobretudo quando eu e o Capela tivemos os miúdos, que já foram há 7 anos, um com 6, outro com 7, ponderávamos sair de Lisboa. E eu durante muito tempo, eu e o Capela, até antes de estarmos juntos, íamos passar férias para a Costa Alentejana. E aconteceu por motivos pessoais, que os meus pais me possibilitaram adquirir um pedaço de terra lá no Alentejo, e nós, que tínhamos como projeto pessoal fazer lá uma casa, nem era propriamente aquela coisa mais burguesa, se bem que não tenho nada contra isso, de ter lá uma casa para ir passar o fim de semana, mas era de ir para lá viver. Só que, entretanto, com as possibilidades e com a relação que foi-se estabelecendo com a Câmara Municipal de Santiago do Cacém, parecendo-nos mais indicado, uma vez mais, o trabalho veio estragar a vida e o ócio, fazer de lá um centro de residências e de trabalho. E, paralelamente, aconteceu, na altura, a abertura de umas candidaturas ao IEA Grants, que financiam projetos para serem desenvolvidos em território de baixa densidade, e nós fomos conhecendo um bocadinho como é que era o concelho, como é que as pessoas estavam distribuídas, qual era a faixa etária das pessoas que lá viviam, e desenvolvemos um projeto que acabou por ser felizmente contemplado e que continuamos a executar, apesar do programa ao qual nos candidatámos já há 4 anos, já ter terminado, e nós continuamos com esta parceria da Câmara, que é, começámos a fazer um trabalho com os miúdos das escolas rurais e com os utentes dos centros de dia, em que produzimos peças radiofónicas, que as pessoas também possam ouvir no isolamento onde se encontram, e sobretudo com os miúdos. Aquilo que é o projeto que mais me fascina neste momento temos lá uma pessoa da Mala Voadora que está lá a tempo inteiro e que desenvolve com as crianças, em conjunto com os restantes elementos da Mala Voadora, um trabalho em que os miúdos têm uma maior proximidade, vá lá, com aquilo que se pode chamar de arte. A primeira coisa que me chamou a atenção, não que nós fôssemos pioneiros, não quero que fosse, mas muitas das crianças com que falámos só tinham tido acesso uma vez na vida a um espetáculo de teatro, e foi quando vieram numa caminhoneta a Lisboa para ver um musical do La Féria. Não tem nada contra o musical do La Féria. O que me levantou ali alguma questão foi a única vez que aquelas crianças tiveram acesso com a arte era de uma forma tão distante, àquela escala, como se aquilo acontecesse para lá da sua realidade. E aquilo que nós fazemos neste momento é mostramos-lhes gravamos uma peça radiofónica e trabalhamos semanalmente uma peça radiofónica, ou a mesma peça radiofónica por mês, e no final do ano letivo os miúdos escolhem a peça de que mais gostaram e nós fazemos um espetáculo com eles sobre esse espetáculo. Deles terem uma maior proximidade sobre isto do teatro e não ser uma coisa que existe lá uma vez na vida no Politeama. E agora têm ido lá artistas que ficam lá em residência, porque aquilo é ao contrário do lugar que nós temos no Porto. No Porto temos também... Que é também uma casa, não é? Também, mais uma vez, foi investimento pessoal, mas é mesmo urbana, não é? Está mesmo ali na Rua do Almada, paralela à Rua dos Aliados, a 2 minutos da Câmara do Porto, e que funciona como residência e de apresentação de espetáculos de pequeno formato. E depois temos colaborações diferentes, como neste momento temos, que a Câmara, infelizmente, nos disse que, em princípio, irá cortar esse apoio, que é, nós temos o lançamento de 5 bolsas anuais para artistas do Porto se poderem candidatar e desenvolverem lá, fazerem residências no Porto, fazerem residências em Campilhas e depois apresentarem os seus primeiros trabalhos lá na Mala Voadora no Porto. E este é um lugar que é, os vizinhos mais próximos são umas vaquinhas que existem a pastar a 2 km. Portanto, a tua vida neste momento faz-se com muitas piscinas, Porto, Lisboa, Campilhas? Sim, é este o triângulo? Sim. Esta coisa de voltar ao campo com alguma preocupação ecológica, a única coisa que tira-me o sono é a quantidade de gás óleo que se gasta quando se está... Olha, por exemplo, mesmo a Rita, que trabalha com estas escolas rurais, por mês ela faz centenas de quilómetros a ir de uma escola para a outra, porque estão de facto muito isoladas.
E é com muitas piscinas, sim. A longo prazo, médio prazo, imaginas-te a fazer menos criações próprias por ano e mais esta questão de residências, proporcionar espaços de criação a outros, como fazem na Mala Voadora, no Porto? Esta pergunta parece encomendada. Juro que não foi. Não, tenho pensado muito, precisamente por causa de como é que nós, e é por isso que eu achava e acho tão bom esta parceria que tínhamos com a Câmara do Porto, o único apoio que tínhamos da Câmara do Porto, e era para distribuir por outros artistas, em princípio, de carreira, para terem lugar, e uma equipa para os acompanhar, porque se nós, com este protocolo que temos com a DG Artes, nos obriga a esta companhia, a ter este grupo, não quero ser eu o único artista a estar a produzir espetáculos por uma equipa de 10 pessoas. E aquilo que nós tentamos é que venham outras pessoas fazer, que possam usufruir da equipa de produção, da direção técnica, do nosso espaço. E aquilo que, idealmente, eu quero que aconteça é progressivamente em que me seja dado mais tempo para eu fazer determinado espetáculo, mas que também não esteja a equipa e o espaço completamente a hibernar enquanto estou eu ali a escrever um texto ou a desenvolver uma outra ideia que precisa de algum tempo de gestação e que não requer propriamente a participação de toda a companhia. Nesse sentido, o facto de nós termos a nossa atividade bastante diversificada, como Porto, Lisboa e Campilhas, e de ser residências, é a forma que nós temos encontrado, mas acho que ainda podemos ir mais longe e gostaria de ser possível de fazer um espetáculo por ano, mas que a companhia continuasse a produzir espetáculos de outros artistas ou outras atividades que também possam ocupar-nos e satisfazer-nos. Por exemplo, todos nós estamos bastante orgulhosos daquilo que construímos em conjunto em Campilhas, enquanto centro de residências para os artistas irem para lá. E continua a ser bastante requisitado. Estamos quase a terminar. Vamos ouvir num minuto, recapitular o episódio anterior do teatro. Conversámos com a Ana Tang. Foi assim. Eu na minha vida preciso mesmo de admirar coisas, pessoas, me sentia deslumbrada, vou sempre atrás desses fluxos. Eu não sou uma pessoa que fica só ensimismada a pensar em teatro, muito pelo contrário. Eu acho que gostava de ser atriz. E a resposta dele foi avassaladora, no sentido em que ele disse: Ana, tu és tão inteligente, o que é que vais fazer de ser atriz? Pelo amor de Deus, não, vai fazer outra coisa qualquer. A atração é uma coisa que eu vejo que muitos atores têm, que é uma necessidade de ser visto. E eu acho que isso naturalmente levou-me para esse sítio de fantasiar com a representação. Eu aprendi a falar inglês ao mesmo tempo que português, porque a minha ama era das Filipinas e falava comigo em inglês, porque eu sou meia chinesa através do meu pai. O teu pai é chinês ou a tua mãe é portuguesa? Exatamente, e nasci em Macau. E o teu pai com que língua é que português. Fala contigo? Fala português contigo? Sim, ele fala português comigo, portanto, I'm a fake Chinese. Como eu sou meia chinesa, meia portuguesa, às vezes eu não cumpro o suficiente com esse fenótipo, portanto, às vezes também sou assim, posta de parte, porque não és bem chinesa. E eu lembro-me perfeitamente do Bruno ter vindo ter comigo e dizer: olha, pronto, há esta cena, não é, em que tu estás muito chateada comigo, não sei o quê, podes mesmo pegar-me uma chapada. É um luxo, é um absoluto privilégio poder dizer que estou há 10 anos, eu troco ao passo, a trabalhar com as pessoas que mais admiro, que mais me fazem rir, que mais me fazem pensar. Não trocava isto por nada do mundo. Ana Tang foi convidada no episódio anterior do Teatro. Todos os episódios anteriores podem ser ouvidos no Spotify, YouTube, SoundCloud e Apple Podcasts. Jorge, queria pedir-te uma sugestão. Pô, já ficou, eu antecipei-me à pergunta. É o tal filme Yannick. E curiosamente também foi uma recomendação feita por uma aluna minha este ano lá do curso do mestrado de encenação. Okay. Foi ela que me recomendou. Porque nós, lá está, aquela coisa que falávamos há pouco de ser professor, o que é isso? Uma das partes, e sobretudo nesta de mestrado, aquilo que fazemos é partilhar referências, quer da minha parte, quer da parte dos alunos, para nos entendermos num vocabulário comum. Uhum. E volto a recomendar. Continuas a corrente. Passado uma hora, continuo a recomendar este Yannick. Uhum. Estamos quase no Natal. És uma pessoa interessada no Natal? Gostas do Natal? Olha, pensei, tenho de ir ao armazém buscar uma árvore de Natal que eu tenho lá para montar, porque os meus já disseram: este ano vamos montar o Natal mais cedo. E vou lá buscar aquela árvore para montar. Mas quer dizer, quando era miúdo fazia presépios muito grandes. Tirava a mesa da sala de jantar e punha aquilo cheio de musgo.
com riachos e aqueles presépio todo. Hoje em dia, faço por causa dos miúdos. O Capela no início foi assim um bocadinho reticente em relação a isso, mas eu lá fiz valer a tradição. Conseguiste impor a árvore de Natal, Sim. pelo menos. Já alguma vez te confundiram com o futebolista Jorge Andrade? Já. Aconteceu? Eu já partilhei com ele estarmos na embaixada de Moçambique, ali acho que era no Restelo, a pedir o visto para ir para Moçambique. E quando chamaram Jorge Andrade, aparecemos os dois. Estavam lá os dois completamente Estávamos por lá acaso. os dois à Uau. espera do visto. Uau. E encontramos aí, e o Capela ofereceu-me há muitos anos, não sei onde é que ele conseguiu aquilo, porque ele não é pessoa para ler o recorde, que veio há muito tempo antes, quando o Jorge Andrade, antes de ir para o La Corunha, ele foi para o La Corunha depois de ter estado no Porto, julgo eu, e ele vinha na capa, querem Jorge Andrade, paguem 10 milhões. E eu tenho lá isso. Acho que podia entrar num espetáculo sobre, sei lá, roubo de identidade, uma coisa assim. É isso. Talvez ele Querem aceitasse. Jorge Andrade. Jorge Andrade, obrigada por teres vindo ao podcast de Dona Maria II. Bom Natal. Obrigado, eu, e Bom bom ano Natal. novo. O teatro regressa com nova conversa daqui a 15 dias. Até lá podem ouvir e subscrever o podcast do Teatro Nacional Dona Maria II no Spotify, YouTube, SoundCloud e Apple Podcasts. Até breve.